noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo de culto, de adoração ao Senhor e por esse momento que vamos agora receber da parte do Senhor, através da sua palavra, instrução, ensinamento para as nossas vidas, para todas as famílias. Louvamos a Deus também pela vida daqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube da nossa igreja. Que Deus te abençoe e que Deus fale ao seu coração também nesta noite. De forma especial, a mensagem nessa noite é dedicada às mulheres dessa igreja, às nossas irmãs, mas assim como elas escutaram atentamente quando os homens foram instruídos na palavra no primeiro domingo, agora chegou a vez de nós homens continuarmos atentos àquilo que Deus falará especialmente às nossas irmãs, mas servirá para toda a nossa igreja. Eu convido os irmãos a que abram a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 31, e o texto que é bem conhecido, do verso 10 ao versículo de número 31. Nós faremos essa leitura em conjunto. Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 ao versículo 31. Leiamos, irmãos. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. A parte B do versículo 30. Na minha opinião, de tudo que eu já estudei nas Escrituras, sobretudo para pregar nessa noite, é a parte central da mensagem que Deus quer trazer para as nossas irmãs nessa noite. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Todos vamos repetir? A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. As últimas palavras do livro de Provérbios são palavras de louvor a uma mulher que teme ao Senhor. As últimas palavras que encerram este livro falam de uma mulher temente a Deus, de uma mulher virtuosa. Mas apenas aqui, nesse capítulo 31, ou melhor, não é apenas aqui neste capítulo que nós ouvimos ou aprendemos sobre a mulher no livro de Provérbios.
Provérbios, irmãos, que é um livro inspirado por Deus, na grande maioria dos provérbios de autoria de Salomão, mas nós temos outros sábios anônimos que não sabemos os seus nomes. E no capítulo 30 nós temos Agur, e depois, finalizando no capítulo 31, nós temos o rei Lemuel. E alguns até acham que, na verdade, não é bem as palavras de Lemuel, porque ele mesmo diz que as palavras que ele está proferindo, ele aprendeu com a mãe dele. Então, olha só que coisa interessante. O livro de Provérbios, que inicialmente, nos seus primeiros capítulos, dá a ideia de que um pai está sentado com o seu filho jovem e está instruindo o seu filho. Mas a mãe já é mencionada nesse momento em que ele está ensinando os mandamentos ao seu filho, em que ele está exortando o seu filho. Muitas advertências são feitas ao filho. Os primeiros capítulos de Provérbios, então, ele trabalha assim como se fosse um pai aconselhando um filho, um jovem filho, alguém que está casado recentemente. Há uma questão que é tratada no livro, que eu não vou trabalhar nessa noite, porque não precisamos falar disso aqui para as mulheres presentes, que é a mulher adúltera, a mulher estrangeira, a mulher que fica de espreita na esquina tentando seduzir os homens. Mas no livro de Provérbios existe também essa advertência, existe também este alerta. Provérbios, então, é um livro que pode ser lido pelo pai, que pode ser lido pela mãe, que pode ser lido pelo marido, que pode ser lido pela esposa, que pode ser lido pelos filhos, porque nós encontramos no livro de Provérbios vários ensinamentos para a família. E é uma coisa curiosa no livro de Provérbios, às vezes você vai encontrar num capítulo vários ensinamentos, às vezes a um versículo só, ele já compreende uma mensagem única, não precisa de uma perícope maior. Você, às vezes, com um único versículo, você já tira uma lição importante, diferente um pouco dos demais livros. Ele está catalogado como livro de sabedoria, também temos aqui poesia, mas é um livro prático. Talvez, se tivéssemos que resumir a mensagem do livro de Provérbios, é um livro que ensina para nós o princípio da sabedoria, o princípio de uma vida prudente, de alguém que escuta atentamente os mandamentos de Deus através do seu pai e da instrução da sua mãe. Mas nós temos diversos outros provérbios no livro de Provérbios que nos falam sobre negócios, e nos falam como devemos tratar o nosso próximo, como devemos tratar a nossa vida. Ou seja, este é um livro que merece ser lido por todos nós. Mas nesta noite, como já foi anunciado, nós vamos trabalhar no livro de Provérbios a mulher. O livro de Provérbios também fala da mulher, excluindo aquela que nós não vamos trabalhar nessa noite, que é a advertência que Deus faz contra a mulher adúltera, a mulher que fica na esquina enganando e seduzindo os homens. Mas nós temos outras advertências ou outras características das mulheres nesse livro. Uma coisa que eu preciso ponderar com as minhas irmãs presentes aqui antes de prosseguir. Foi lido já nessa noite Gênesis capítulo 1. Por que nós lemos esse texto? Para que não paire nenhuma dúvida sobre todos aqui, homens e mulheres, de que a mulher foi criada por Deus da mesma essência que o homem foi criado. Nós não podemos permitir que nem sequer passe por de perto da nossa mente assim. Não, a mulher ela é uma subcriação. Porque Deus formou o homem, depois formou a mulher, então a mulher é inferior ao homem. Não está escrito isso na Bíblia. Quando você lê Gênesis capítulo 1, sobretudo o versículo 27, ele diz: criou, pois, Deus o homem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, irmãs, se disserem que você é segundo categoria, que você é não aceite isso. Porque você é criatura de Deus, você foi criada conforme a imagem e semelhança de Deus, como os homens. Então nós não podemos aceitar isso. Segunda ponderação que eu quero fazer nessa noite: a mulher é um presente de Deus para o homem. Deus deu ao homem um presente. E é interessante que Gênesis 2,18 nos diz: disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Provérbios capítulo 19, versículo 14 diz assim: dos pais vem a herança, mas do Senhor a esposa prudente. Portanto, irmãos, a mulher é um presente de Deus para o homem. É uma pena que por causa da queda, por causa do pecado, o homem não está utilizando da forma correta esse presente. E quando eu digo utilizar aqui, minhas queridas irmãs, não entendam como se fosse um objeto, um produto. É a ideia de desfrutar da pessoa da mulher no casamento. Ou seja, Deus colocou você, mulher, ao lado do seu marido, para que você seja uma bênção na vida dele. E assim como Deus tem muitos outros atributos, há um atributo que está claro aqui que a mulher tem. E eu sei que as irmãs aqui já estão aprendendo sobre isso. Vocês, irmãs, foram chamadas por Deus para serem colocadas ao lado de seus maridos como auxiliadoras. Deus é o nosso auxílio, diz a palavra. A esposa é o auxílio do marido. Portanto, homens que estão aqui, não negligencie essa manifestação do atributo de Deus na vida da sua esposa. Minha irmã, você precisa cumprir essa sua tarefa. Deus te colocou ao lado do seu marido para você ser uma auxiliadora idônea. Então, uma pergunta já para iniciar aqui a exposição do texto. Você é uma mulher auxiliadora? O seu marido pode dizer nessa noite, com todas as letras: eu tenho recebido um auxílio no meu lar, da minha esposa. Eu vejo na pessoa da minha esposa a manifestação do auxílio e do cuidado de Deus na minha vida. Você, minha irmã, é um auxílio na vida do seu marido? Então, essas ponderações que eu estou fazendo, elas são necessárias. Mulher, você foi criada conforme a imagem e semelhança de Deus. Mulher, você é um presente de Deus para o homem, para ser bênção na vida dele. Mas eu também preciso dizer uma coisa muito séria. Nós nem precisamos recorrer ao mundo. Nós nem precisamos recorrer ao movimento feminista. Nós vamos ficar dentro de casa mesmo, no seio da família. E as mulheres que estão aqui, talvez não todas, mas algumas podem ter passado por isso. Muitas vezes, por causa do mau exemplo do pai em casa, a mulher tem dificuldade de ver o papel do seu marido como pai na casa dela. Eu vou repetir. Muitas vezes, por causa do mau exemplo do pai em casa, no caso da mulher, esta mulher, quando ela se casa, ela terá dificuldade de ver o seu marido exercendo esse papel e de pai, porque ela vai ter dificuldade de se fazer a dissociação do pai que ela teve. Tem muitas mulheres que conseguem vencer isso, mas tem outras mulheres que não conseguem. Por isso eu estou dizendo que eu não preciso nem ir pegar nenhum exemplo na sociedade, eu não preciso falar da história do movimento feminista, mas eu digo que existem muitos casos em que o casamento está em crise, no relacionamento do marido com a esposa, porque às vezes as esposas precisam de ajuda. As mulheres precisam de ajuda para entender que aquela história infeliz que ela viveu com o pai dela, na casa dela, e que ela traz aquela imagem, ser pai é isso. Ser marido é aquele crápula que tratou a minha mãe daquele jeito. Então, quando ela casa-se, por mais que o marido dela não seja aquilo, às vezes ela confunde. E às vezes ela sofre. Se é o seu caso, minha irmã, o Senhor tem poder para restaurar o seu coração, para você ser uma mulher plena e feliz. Essas ponderações eu precisava fazer antes de prosseguir na mensagem dessa noite. Vamos olhar agora o texto de Provérbios capítulo 31, a partir do verso 10. Os estudiosos estão em dúvida se o conselho da mãe de Lemuel é só do versículo 1 ao versículo 9, vale a pena ler depois, porque o rei Lemuel, ele fala que ele vai repetir aqui as palavras que a mãe dele ensinou. Então a gente já vê aqui uma coisa importante da figura da mãe. Um rei está reconhecendo que ele aprendeu com a mãe dele como ser um bom rei.
Agora, alguns estudiosos entendem que a continuidade do capítulo 31, ou seja, do versículo 10 em diante, também continua sendo conselhos da mãe do rei Lemuel para ele. Que não é o rei Lemuel que chegou a essas considerações, que a mãe dele está falando para ele como é que deve ser uma mulher virtuosa. Mas como no colégio aí dos comentaristas, dos estudiosos, há duas vertentes, alguns acham que não, que aqui, após o ensinamento da mãe, Lemuel entende e ele agora promove um louvor à mulher. A mulher virtuosa, a mulher que teme ao Senhor. Mas eu acho significativo lembrar disso que está aí no versículo 1 do capítulo 31. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. E aí nós vemos a sequência do texto. Não é a primeira vez que nós vamos trabalhar nessa passagem, certamente é um dos textos mais lidos para a mulher, porque realmente temos aqui virtudes, qualidades das mulheres. E é interessante que nesse trecho, do versículo 10 ao versículo 31, quantas qualidades são apresentadas da mulher. Louvado seja Deus, minha irmã, por você ter essas virtudes, e busque diante de Deus ter essas virtudes. Uma mulher que realmente tem um valor que excede o de finas joias. Uma mulher que tem a confiança do seu marido. Uma mulher que administra bem a sua casa. Uma mulher que trabalha com as próprias mãos. Uma mulher que tem visão empreendedora. Uma mulher que consegue adquirir uma propriedade. Uma mulher que é econômica, que faz economias. Uma mulher que tem o louvor dos seus filhos e do seu marido. Uma mulher que estende a mão ao necessitado. Uma mulher que não é preguiçosa. Uma mulher que tem, assim no seu coração, o temor do Senhor. Essa é a mulher apresentada nesse texto. Mas quando eu olho para os outros versículos que nós leremos na sequência agora no livro de Provérbios, virão alguns alertas para vocês, mulheres presentes aqui nessa noite. Queridas irmãs, que o Espírito Santo de Deus mostre a vocês, para que vocês continuem sendo mulheres que temam ao Senhor e que sejam exaltadas para a glória de Deus, pelo seu marido e pelos seus filhos, pela postura que vocês têm na vida familiar, onde Deus os levar. Por exemplo, olhem comigo aí, no versículo, eu agora, irmãos, vou fazer no bom sentido, tá? Uma santa bagunça aqui no texto, tá? Mas não vai ferir nada do texto, não é heresia, mas eu vou desarranjar um pouco os versículos, porque eu vou agrupar os versículos de acordo com o assunto que nós vamos tratar a partir de agora. Versículo 10 diz o que mesmo? Agora eu peço a ajuda de vocês, só que eu não vou, vamos combinar logo no início. Todas as leituras serão em conjunto, mas eu não vou ficar falando, vocês vão ler em conjunto, tá bom? Quando eu começar a ler, a igreja lerá todos os versículos, principalmente as mulheres. Tá bom, irmãs? Preparem-se aí, tá? Então vamos lá. Nós vamos ver agora 3 versículos aqui do trecho que nós já lemos, que vai falar de uma parte importante da vida da mulher. Nós vamos ler o versículo 10, depois nós vamos ler o versículo 28 e o 29. Vamos ler o versículo 10? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ou seja, Deus está mostrando aqui para nós que a mulher, ela pode sim exercer este papel e ocupar essa posição de uma mulher virtuosa. Então é uma pergunta que é feita no versículo 10, será que é possível nós encontrarmos uma mulher virtuosa? Nesta noite aqui, quantas mulheres virtuosas nós temos? Minha oração é que todas as mulheres aqui sejam mulheres virtuosas, mas você, minha irmã, é que pode responder essa pergunta no seu coração. E o texto diz que essa mulher, ela tem um valor que excede ao de finas joias, e também o seu marido e os seus filhos reconhecem isso. E tem um versículo, no capítulo 11 de Provérbios. Eu peço a ajuda do pessoal da mídia aí para projetar todos os textos que eu anunciar aqui, todos em Provérbios. Provérbios capítulo 11, versículos 16, diz assim: a mulher graciosa alcança honra,
como os poderosos adquirem riqueza. Vou ler mais uma vez. A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. Ou seja, uma mulher virtuosa, uma mulher que tem um valor que excede o de finas joias, uma mulher que o seu marido a louva, uma mulher que os seus filhos reconhecem o valor dela na vida deles, esta mulher é graciosa. Essa mulher, ela alcança uma posição de honra e de destaque. Louvado seja Deus por isso, irmãs. Sejam essas mulheres, ou sejam mulheres graciosas, que alcancem a honra, como os poderosos alcançam a sua riqueza. Mas agora nós vamos ler os versos 11, 12 e 13. Nesses versos está escrito assim, 11, 12, perdão, e depois o 23. 11, 12 e 23. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Verso 23. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Então, a característica de uma mulher virtuosa, de uma mulher que teme ao Senhor, é uma mulher que tem da parte do seu marido total confiança nela. Minha irmã, seu marido confia em você? Eu não perguntei se você confia no seu marido. Eu perguntei se você tem a confiança do seu marido. Seu marido diz assim: eu confio na minha esposa. Em todos os sentidos. Outra pergunta, minha irmã: você faz bem para o seu marido? Porque tem esposa que faz mal para o marido. O texto está dizendo, ela lhe faz bem e não mal. Você faz bem para o seu marido, minha irmã? Se o seu marido pudesse responder essa pergunta no seu lugar, o que ele respondia? Sim, pastor, a minha esposa é uma mulher do bem. Ela só faz o bem lá em casa. É isso que nós ouviríamos? E outra coisa, é uma vez por mês, né? Que a mulher faz bem para o marido, não é isso? Uma vez por semana. Só de final de semana. Não, está escrito aí no final do verso 12. Todos os dias. Inclusive naqueles. As mulheres entendem. Embora nós homens precisamos entender as mulheres quando estão naqueles dias. Porque vocês não têm culpa das mudanças do humor, as alterações hormonais que as mulheres passam e que nós homens não temos isso. Dizem que homem tem andropausa, eu não sei, nem sei se eu estou. Né? Talvez esteja. Mas, enfim, as mulheres têm a confiança do marido e elas praticam o bem para com o seu marido todos os dias. Você fala bem do seu marido para as pessoas? Ou quando o seu marido está longe de você, que você está numa rodinha de amigas, lá no salão de cabeleireiro, ou até aqui nos corredores da igreja, numa conversinha informal, você fala bem do seu marido? Ele não vai saber. Ah, não, estou desabafando com a minha amiga. Existem coisas e coisas. Existem momentos que você pode estar passando uma dificuldade e você, às vezes, precisará de um ombro amigo, de uma irmã, para ouvir você, para chorar com você, e você desabafa. Mas assim como, eu vou só abrir um parênteses aqui, os homens vão falar, pastor, o senhor não falou que a mensagem é só para a mulher? Porque isso está falando para a gente também. Porque não dá para excluir, né? Nós não podemos fazer piada com as nossas esposas, nem fazer coisa chacota, nem na presença delas e nem na ausência delas. Mas as irmãs também não. Mas para isso nós temos algumas advertências no livro de Provérbios. Parece engraçado, mas não é. Olha só. Vamos agora ler Provérbios capítulo 12, versículo 4. Provérbios capítulo 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Numa outra versão, sabe o que diz? Que a mulher que procede vergonhosamente é como um câncer nos ossos do marido.
A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Adorna. Ele é reconhecido. Não foi isso que nós lemos aqui no versículo 23? O seu marido é estimado entre os juízes. Por que ele é estimado entre os juízes quando ele se assenta com os anciãos? Por causa da mulher dele. Da postura da mulher dele. Então, minha irmã, você precisa pensar, se você tem sido uma mulher que tem feito bem, que o seu marido confia plenamente em você, e tomar cuidado com essa advertência aqui de Provérbios 12, 4. Mas a que procede vergonhosamente é como a podridão nos seus ossos. Mas não vai melhorar não, irmãs. Vamos ver o capítulo 21 de Provérbios. Tem 2 versículos no capítulo 21 de Provérbios, sério. Versículo 9. Melhor é morar no canto do eirado, do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Essa palavra rixosa está um pouco fora de moda, né? O que é isso? A mulher cri-cri, a mulher briguenta. É isso que o texto está falando. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Vamos ler o 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Quer dizer, só piorou, né? Primeiro você vai para o canto da casa, me deixa aqui no meu cantinho. Agora você vai para o deserto, porque a mulher é briguenta, iracunda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãs. Vocês sabiam, irmãs, que vocês é que dão o tom do humor na família de vocês? Se vocês estiverem mal-humoradas em casa, vocês vão contaminar a casa toda. Até quem tem os seus pets. Irmãs, vocês têm poder, irmãs. A atmosfera da casa muda. Quando a mulher está bem, a casa vai bem. Todo mundo vai bem. Eu estou falando isso em condições normais, partindo do princípio que todos os homens aqui estão tratando bem suas esposas. Porque também se não estiver tratando bem, aí começa a ter o problema. É a mensagem que está na pastoral do boletim hoje. Amor e respeito. Você quer ser respeitado pela sua mulher, meu irmão? Ame a sua esposa. Porque às vezes a gente não está fazendo a nossa parte. Mas, minhas irmãs, isso é muito sério. Tem alguma mulher rixosa aqui entre nós nessa noite? Alguma mulher briguenta? Cri-cri. Porque o texto está dizendo que o homem prefere ficar sozinho. Morar no deserto. Olha só agora, uma outra coisa que é lido por nós, a gente acha engraçado, mas é sério. Provérbios 27, versos 15 e 16. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Não dá nem para fazer o barulhinho aqui com a boca, né? Mas você sabe o que é uma goteira, não sabe? Sabiam que na época da ditadura tinha gente que recebia tortura com uma gotinha que ficava pingando na cabeça dele a noite inteira. O cara ficava louco, a pessoa surtava. E o texto está dizendo o quê? Que o gotejar contínuo. Eu não estou com isso dizendo que as nossas irmãs, elas não podem ter oscilação no humor. E eu disse que elas terão, por vários fatores físicos, emocionais. Nós, homens, precisamos compreender isso nas nossas esposas. Mas, amadas irmãs, mulheres tementes a Deus, vocês não podem ser mulheres briguentas todo dia, toda hora, todo instante. Não é nem porque o seu marido está triste ou porque você está assustando seus filhos. É porque isso não agrada a Deus. Quem teme a Deus não pode ter essa postura. É fácil falar. Não, irmãos, não é fácil falar. É muito difícil. Mas é necessário falar. É necessário exortar. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento. Dá para conter o vento? Não dá. E se você encher sua mão de óleo, segura?
Está quase que dizendo que é uma coisa impossível de se resolver. Mas com a ajuda de Deus, com a ação do Senhor, é possível essa goteira acabar. E não é porque a telha está furada. Não é porque tem trinca na laje. Essa goteira vem de um outro lugar. Vem da mulher. Nós precisamos, irmãs, pensar: Senhor, eu não quero ser essa mulher. Eu não quero ser essa mulher que briga por qualquer coisa. Eu não quero ser essa mulher que fica mudando o humor da minha casa. Eu quero ser canal de bênção na vida do meu marido. Eu quero ser bênção na vida dos meus filhos. Eu quero que aquelas pessoas que frequentem a minha casa sintam uma atmosfera de amor e de harmonia de verdade. Deus deu a você, mulher, a capacidade de você trabalhar essa temperatura. Volto a reiterar o que eu já disse. Se nós homens amarmos cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja, elas não terão dificuldade em nos devolver respeito, carinho e atenção. A mensagem está sendo feita para cada noite um tema, mas não tem como separar. Foi lido também nessa noite em Gênesis capítulo 2, versos 24 e 25, que diz que o homem e a mulher, eles se tornam os dois o quê? Uma só carne. Por isso, às vezes a mulher, ela pode fazer algo para atingir o marido. Ele vai ver só. Vai ver só. Num primeiro momento, minha irmã, você está atingindo o seu marido, é verdade. Ele está sentindo, mas depois sabe o que você vai descobrir? Que atingiu você também. E serve para o contrário, a mesma coisa. O marido diz: não, ela vai ver só. Aí no começo parece que você aplicou uma boa reprimenda, mas depois você vai descobrir: esse negócio está doendo em mim também. Porque não dá para separar o que Deus uniu. Vocês são uma só carne. Então o texto está falando para nós essa advertência. Mas vamos prosseguir. Agora nós vamos ler um trecho um pouco maior. Virtudes que a mulher virtuosa tem, né? Estou sendo até redundante aqui, mas essa mulher tem isso. Versículos 23 até o versículo de número 13 a 22, que é uma perícope um pouco maior, e depois nós vamos para 24, 25 e 27. Vamos lá? Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta. E dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de escarlate, de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Versículo 24 e 25. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Versículo 27. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Nesse trecho que nós acabamos de ler, mostramos vários predicados, várias qualidades da mulher. A mulher aqui, ela não é preguiçosa, ela trabalha. Ela talvez é a que dorme menos, é a que acorda mais cedo, ela cuida de todos os detalhes da casa, ela gerencia a casa como ninguém, talvez seja por isso que ela recebe o apelido de a rainha do lar. Não é que ela tem que fazer tudo sozinha, mas ela tem uma visão mais holística do que nós homens. Às vezes, todo mundo aqui sabe disso, eu tenho essa experiência com a minha esposa, e você certamente, marido, tem com a sua esposa. Às vezes a gente até faz algumas coisas, ajudamos, mas às vezes elas conseguem perceber coisas que a gente não percebe. Mas Deus fez a mulher assim. Deu essa visão mais holística. E nós devemos louvar a Deus, porque Deus colocou essa mulher do nosso lado para nos auxiliar naquilo que a gente não tem essa visão tão holística assim. Percebam quantas qualidades ela tem. Olhem comigo aí. Ela tem habilidades com as mãos. E aqui eu preciso falar algo. O texto foi escrito naquela época e a forma como a mulher exercia o trabalho, como a mulher agia como empreendedora,
é muito diferente, talvez, da mulher de hoje. Mas as mulheres de hoje também têm qualidades na área profissional, na área do empreendimento. E aqui nós aprendemos isso. E isso, irmãos, ter uma mulher assim não te diminui, homem. Se você tem uma mulher assim do seu lado, como eu tenho, isso nunca me diminuiu como homem. Pelo contrário, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Nunca me senti diminuído por ter uma esposa empreendedora. E você tem que louvar a Deus pela esposa que você tem. Mas, minhas irmãs, vocês possuem essas qualidades? Eu não estou dizendo que você tem que ser costureira, que você tem que ser bordadeira, que você tem que ser boa. Não, talvez você tenha algo. Tem mulheres que falam, pastor, nem me peça para pintar um paninho de prato. Aqui tem cada trabalho lindo que sai no artesanato, né? Mas se eu for fazer aquele moranguinho ali que a irmã faz lá, bom, vai parecer uma outra coisa, uma bola vermelha, mas não vai ser morango. Mas tem artistas, tem crianças que têm essa habilidade. Tem homens também, viu, gente? Eu ganhei um cachecol de um presbítero. Um dia eu visitei um presbítero, ele já era aposentado, sentado numa cadeira de balanço, e ele estava fazendo tricô. Ele e a esposa. E ele era tenente da polícia militar. Aí eu olhei assim e falei, o senhor faz tricô? Eu faço, pastor, quando eu estou sozinho com a minha esposa. E ele falou, estou fazendo um cachecol para o senhor. Nós vamos para Curitiba, na reunião do Supremo Concílio, o senhor não vai passar frio. Eu ganhei um cachecol dele. Não, pastor, o homem não pode fazer tricô. Se você é homem o suficiente, não tem problema nenhum. Nenhum problema. Mas as mulheres têm que ter essas qualidades. Mas tem um versículo que é extremamente importante, que as mulheres conhecem muito bem, que resume todas essas virtudes que essa mulher tem aqui do que nós lemos agora, que é Provérbios 14, 1. Olha o que está escrito lá em Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata ou a tola, com as próprias mãos a derruba. Você é uma mulher sábia. Você tem sido uma mulher que tem edificado o seu lar. E eu me dirijo a algumas irmãs aqui, como aconteceu com a minha mãe, como aconteceu com a minha sogra, que não tiveram a figura do marido ao lado, mas tiveram que sustentar a casa sozinhas. E agiram com muita sabedoria. Foram mulheres sábias. Mas, minha irmã, se você não agir com sabedoria, se você for uma mulher rixosa, briguenta, cri-cri, você pode colocar tudo a perder na sua casa. Sua casa pode ser forrada de ouro, mas isso não garante que a sua casa será uma casa feliz. Mas a mulher sábia, a mulher que teme a Deus, ela constrói o lar, ela não destrói. Ela edifica relacionamentos. Ela constrói pontes e não levanta paredes dentro da própria casa. Ah, mas o homem não faz nada, o homem fica só de camarote assistindo. Ele tem o seu papel, já foi dito isso. Mas nessa noite o Senhor está mostrando a você, minha irmã, que você tem uma missão. Você precisa edificar a sua casa. Claro que você precisará da ajuda de Deus, e Ele promete te ajudar. Mas a mulher sábia edifica a sua casa, mas também tem a insensata. Aquela que, infelizmente, ela não vigia, ela não trabalha, ela não tem os predicados que talvez essa mulher virtuosa apresentada aqui no texto tem. Mas esse versículo, ele é significativo. Se já não está grifado na sua Bíblia, tem que ser grifado agora. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a destrói, derruba. Então percebam que nós estamos vendo aqui em Provérbios 31 as qualidades de uma mulher que teme a Deus, de uma mulher virtuosa. Mas o livro de Provérbios vai dando para nós alertas, advertências. Ah, você quer ser essa mulher? Ah, pastor, eu quero ser a mulher virtuosa de Provérbios 31. Mas para você ser a mulher virtuosa de Provérbios 31, você tem que tomar cuidado com todos os alertas de Provérbios nos capítulos que nós estamos lendo nessa noite. Senão você não será. Senão você não será uma mulher virtuosa. Mas o texto continua. Vamos ver agora o versículo 26. Provérbios 31, verso 26. Fala com sabedoria,
e a instrução da bondade está na sua língua. Vamos ler 2 textos que reforçam isso para nós. Provérbios capítulo 1, versículo 8. O pai está falando com seu filho, mas ele aproxima a figura da mãe neste momento. Ele diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios 6, 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. A mãe não disciplina? Claro que ela disciplina, mas em primeiro lugar, a disciplina dos filhos é responsabilidade do pai. Mas a mãe tem uma nobre missão aqui na educação dos filhos, a instrução. O rei Lemuel não falou que aprendeu com a mãe dele? O rei Lemuel falou: eu aprendi com a minha mãe, e ele já era rei. Eu aprendi muitas coisas com a minha mãe, e eu imagino que todos nós aqui. E você, minha irmã, que é mãe, que já está exercendo esse nobre ministério da maternidade, você é uma mulher que está instruindo seus filhos na palavra? Quando você abre a sua boca para falar com seu filho, com a sua filha, que tipo de palavra sai da sua boca? Palavras que edificam, palavras que constroem, palavras que estão dando instrução, ou você está destruindo a sua casa? Quando o texto diz lá em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica a sua casa, está envolvendo também esse aspecto de uma mulher que tem essa missão da instrução dos filhos. Ah, o pai não pode também instruir? Claro, é uma parceria, é um trabalho que os dois caminham juntos, mas na prática, com certeza, se nós abríssemos aqui para ouvir alguns depoimentos, muitos diriam: olha, pastor, talvez naquele modelo, meu pai saía para trabalhar, quem é que ficava com os filhos? As mães. Quem é que tinha acompanhamento ali do desempenho escolar? Eu sei que tem mães que no passado faziam assim: quando seu pai chegar, você vai ver. Na minha casa não funcionava assim, não. Minha mãe não esperava o meu pai chegar, ela já dava conta do recado. Então, às vezes, ela falava assim: você não obedecer, você vai apanhar da mãe e depois vai apanhar do seu pai, porque eu vou contar o que você fez. Então, não fica assim: ah, eu não posso bater em você porque eu sou sua mãe, eu só posso instruir. Não é isso que eu estou ensinando aqui nessa tarde, não. Nessa noite. Eu não estou ensinando isso. A mãe pode exercer. Se o marido está ausente, ela tem toda a autoridade para exercer. Mas o que o homem não pode fazer, e que alguns homens fazem, é: vai falar com a sua mãe. Se a sua mãe deixar, está liberado. Ué, mas você que é o pai. Você que... Ah, não, mas não adianta eu falar sim, se a sua mãe falar não, é não. Então já não fala, não, não é assim que funciona. E claro que o marido e a mulher têm que combinar, né? Porque filho é fogo. Primeiro pede para a mãe já deu um não bem redondo. Aí ele não conta para o pai que a mãe falou não. Aí o paizinho, pode, claro, filha, pode ir. Aí a mãe vem soltando fogo, né? Você deixou? Eu falei que não era para ir. Então agora lá em casa, quando meus filhos tentaram jogar esse negócio, eu cortei mal. Falei assim: deixa eu conversar com a sua mãe antes. E o seu pai falou alguma coisa? Eu vou ligar para o seu pai. Então não rola. Para a atual geração de jovens que estão aqui, não faça isso. Não fique fazendo joguinho com seu pai, com a sua mãe. Mas minha irmã, você tem essa função tão linda de ser uma mulher como uma professora. Mesmo que você não tenha feito pedagogia, mesmo que você não tenha feito magistério, você é uma professora na sua casa. A instrução dos seus filhos é uma responsabilidade que Deus colocou para você exercer. E você vai ensinar os seus filhos na prática e na teoria. Não é só na teoria. Porque senão o seu filho não vai aprender o que você faz na teoria. Porque ele vai ver que a sua prática anula a sua teoria. E qual é o material que você vai usar para essa instrução? A palavra. É aqui. Você pode ler excelentes livros, como educar seus filhos, como entender seus filhos, como conhecer o temperamento dos seus filhos. Eles têm excelentes livros, mas nenhum deles substituirá a palavra de Deus. É aqui que você vai ter sabedoria para instruir os seus filhos. Nós já estamos terminando. Vamos agora no versículo 30. Versículo 30, parte A. Só a parte A.
Vamos até a palavra formosura. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Eu não estou com isso dizendo, irmãos, que mulher não deve se cuidar, que mulher não deve ter uma certa vaidade. Os homens às vezes reclamam porque está pagando muita coisa no salão, está fazendo isso, aquilo, comprando produto, mas deixa de se arrumar para você ver. Meu Deus, passou um pente nesse cabelo? Não, está estranho, você não vai sair comigo desse jeito não. Os homens gostam de ver a esposa bonita, bem vestida, mas cuidado, irmã, para você não achar que ser mulher é só estar formosa. Talvez eu fale uma besteira aqui no carro, a Rosângela me corrija. Eu fui professor de jovem já, num período que eu era seminarista. E um dia, perguntando para a classe de jovens, composta por homens e mulheres, uma menina me disse que ela se vestia daquela forma, porque ela usava umas roupas um pouco decotadas, não porque ela gostava, mas para chamar a atenção dos meninos. Ela disse assim com todas as letras, nem ficou vermelha. Eu me visto assim para os meninos se sentirem atraídos com o meu corpo. Será que aí fora é assim? Eu não estou com isso usando aquela linguagem machista que teve uma pessoa que diz que a violência, o assédio sexual está aumentando porque as mulheres se vestem mal. Às vezes a gente usa essa frase fora do contexto, eu não quero usá-la aqui não, estou só referindo. Mas a mulher que ela tem o temor de Deus, ela sabe como ela se deve se vestir. Você não precisa usar pano de saco e cinza. Você não precisa usar qualquer tipo de roupa, você pode se vestir bem. Mas, em primeiro lugar, você tem que se vestir bem para a glória de Deus. E, em segundo lugar, para o seu marido e mais ninguém. É o seu marido que tem que admirar você, que tem que elogiar você, não os outros homens. Olha lá. Se você começar a chamar mais atenção por aí, tem alguma coisa errada. Por exemplo, olha só. Provérbios 11, 22. Isso aqui é forte, hein? Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Isso é terrível. Aí fica vulgar, fica uma coisa feia. A mulher, ela tem que ser uma mulher recatada. Ela pode se vestir, não precisa, tem que usar a roupa da vovó. Não é isso que eu estou falando. Existem boas roupas hoje, bonitas, contextualizadas, contemporâneas, mas vocês precisam pensar assim, está se arrumando para ir para qualquer lugar, não é só para o culto não, porque não adianta nada, com todo respeito aqui, minhas queridas irmãs, não adianta nada você vir bonitinha, arrumadinha, com roupa decente no culto, mas durante a semana, misericórdia, não adianta nada, tem que se vestir bem aqui, no trabalho, na praia, aonde você estiver, não é só aqui. Roupa de crente, aí vestido de crente, saia de crente, calça de crente, não. Porque a palavra de Deus está dizendo, enganosa é a graça e vã a formosura. Pedro também fala, né, que a beleza da mulher não é o frisado de cabelo, o adereço. Então, essas coisas podem ser, volto a reiterar. A minha esposa se arruma, tem suas vaidades como mulher e todas devem ter, mas pense, por que eu estou fazendo isso? Aquela menina falou lá, eu me visto para chamar a atenção dos meninos. E eu ouvi recentemente uma outra coisa, que mulher se veste para outra. Mulher se veste para chamar a atenção da outra. Semana passada eu estava num casamento, alguns irmãos ficaram sabendo, pela primeira vez eu celebrei um casamento literalmente na praia, pé na areia. Nunca tinha celebrado um casamento assim. E eu tive que ir com uma roupa um pouquinho mais informal, porque até a noiva falou, o senhor não vem de terno, né, pastor? Então fui com uma calça de sarja, um sapatênis, uma camisa assim mais... Quando eu cheguei lá, um parente da nossa família foi igualzinho eu. A hora que ele chegou, ele falou, olha só, rapaz, que bom gosto, vamos tirar uma foto, e colocou no stories, alguns devem ter visto aqui, ele lá comigo. Agora imagina uma mulher que chega numa festa de casamento e aí vem a outra com um vestido igualzinho o seu. Par de vasos. Fica na esquerda que eu fico na direita. Se for aquelas mulheres da grife, ela vai ligar lá para o estilista. Você mentiu para mim. Você falou que o meu modelo era exclusivo. Que ninguém mais ia usar esse vestido, mas estava com uma mulher igualzinha ao meu.
porque mulher se veste para outra. Mas minha irmã, não se vista para outra. Vista-se para a glória de Deus. Vista-se para o seu marido. Seja formosa assim para o seu marido. Assim como a palavra diz para o homem, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Eu digo, mulher, alegre-te com o homem da tua mocidade, mesmo que a mocidade dele já tenha passado. Porque passa, não é verdade? Passa. Mas para terminar, vamos ler o versículo 30, a parte B, e o 31. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Minha irmã, você quer ser uma mulher virtuosa? Aquelas advertências que o livro de Provérbios apresentou para vocês nessa noite, temam ao Senhor. Não tem outro caminho. Se vocês não forem mulheres que estão prostradas aos pés do Senhor, vocês não vão conseguir ser essa mulher de Provérbios 31. Será uma mulher, assim, como um ideal, mas nunca uma questão real. Mas a minha oração é que todas as mulheres dessa igreja estejam enquadradas em Provérbios 31, do versículo 10 ao versículo 31. Mas Deus vai requerer de cada uma de vocês compromisso, responsabilidade. Nós estamos vivendo dias maus, dia de muita violência, violência sem sentido, uma banalização da vida, e principalmente atentando contra a mulher. Nós não podemos deixar nem isso virar piada entre nós, irmãos. Nem piada nós devemos fazer entre nós, quando você fica sabendo de uma mulher que foi agredida. Nós devemos orar, porque a situação está feia. Mas nós precisamos mostrar que existe um povo na face da terra. Existe um grupo de mulheres na face da terra que são diferentes. São mulheres de Deus, são mulheres que temem a Deus, são mulheres recatadas, são mulheres sábias, são mulheres que amam seus maridos, são mulheres que são boas professoras para os seus filhos, são mulheres virtuosas. Porque lá fora estão ensinando outras coisas para os nossos filhos e para as nossas filhas. Tem muito mais que a Bíblia fala para a mulher, como fala para o homem também. E você pode aprender, como muitas aqui estão aprendendo nos últimos dias. Seja uma mulher temente a Deus. Que Deus nos abençoe, mas abençoe especialmente cada mulher nessa noite.